Oi, gente, voltando aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, nós estávamos falando das técnicas. É o seguinte, depois do Stanislavski, nós temos a intervenção de outro russo, certo? Que é o Meyerhold. E o Meyerhold, ele faz o seguinte, ele começa a questionar os atores sobre o trabalho corporal do ator, sobre de que maneira, certo? As pessoas elas podem elaborar e compreender o seu corpo para que a encenação seja plástica. Não entendi isso. Vamos lá. Ele faz o seguinte, ele busca desenvolver, certo? A consciência corporal dos atores, para que na hora da encenação eles consigam empreender, a partir dessa consciência corporal, movimentos que estimulem e gerem plasticidade e que na hora da encenação haja toda uma referência do corpo. Então, a minha comunicação ela não é só verbal, certo? A forma como eu expresso através da minha fisionomia, como eu me expresso através do meu corpo, ela vai comunicar também. E vai ser plástico, vai ser visualmente muito mais bonito e muito mais interessante quando a gente constrói dessa forma, certo? E aí, o que é que acontece? Ele cria uma série de exercícios que, óbvio, vão ser adaptados para cada tipo de encenação, onde os atores eles têm que testar os seus limites corporais, subir em locais, descer, agachar, pular, certo? Deixar-se cair, estimular para que os sentidos eles sejam mais exacerbados. E o Meyerhold, né, ele dá o nome de biomecânica a esse método, né? Então, o desenho do corpo torna-se um valor em si e um dos recursos cênicos fundamentais. É o foco principal do trabalho dos intérpretes em suas criações. Quem age não é o personagem, mas o ator que o representa. Portanto, a realização de uma peça de teatro só é possível graças à composição da criação em diversas frentes, como elenco, cenografia, figurinos, iluminação e sonoplastia, além do trabalho da encenação. Então, ele garante que na biomecânica a gente pense de forma racional, certo? A gente racionalize o corpo, tá? E essa racionalização faz com que a gente consiga uma linha de segmentos para construir a encenação teatral e a peça teatral em si. Então, ele une, nesse método, todas as linguagens que estão lá no teatro. Não que o Stanislavski não fizesse, mas nesse caso, se eu vou agir de uma determinada forma, eu preciso que o meu figurino permita isso. Eu preciso que a iluminação perceba que aquela forma plástica está em ação e que ele ilumine da forma correta. Eu preciso que o cenário auxilie nesse processo. Então, tudo está interligado nesse conjunto de elementos que formam o teatro, tá? Então, essas técnicas, elas são fundamentais e importantes, tá bom? E aí a gente para um pouco de pensar na técnica, certo? E vai pensar o seguinte, se eu tenho um conjunto de linguagens, se eu tenho um conjunto de elementos, de que forma eu vou produzir o teatro? E a gente pensa no teatro independente. Falamos de algumas coisas que são importantes e fundamentais. A primeira coisa é que muitas vezes quando há um patrocínio, há um estímulo para que o patrocinador ele diga o que ele quer e o que ele não quer numa determinada peça de teatro. Óbvio que muitas vezes os patrocinadores eles não dizem isso de forma explícita, mas acontece. Então, há uma disputa, certo, dos artistas que são independentes por garantir patrocínios que não interfiram na criação teatral, certo? E garantir subsídios do governo, que falamos sobre isso, certo? Que, na verdade, são editais que promovem a cultura e que geram a captação de recursos que, em geral, algumas vezes são do governo, mas em geral, são de empresas privadas que fazem essa doação do recurso e o que eles pedem em retorno é que haja uma prestação de contas correta, para que o dinheiro, a verba destinada, seja para a produção e a disseminação da linguagem teatral, da linguagem artística para que o subsídio foi destinado. Então, o teatro independente, ele se utiliza disso. Às vezes, quando não há o subsídio e não há o patrocínio, os próprios atores, eles despendem de tempo,
do dinheiro, do recurso, para produzir essa encenação e levar as pessoas nos diversos locais. E o que nos leva a outro tópico, né? O local da encenação. Os artistas independentes buscam espaços de encenação que sejam acessíveis à população, porque eles também pensam nisso. O teatro ele tem que ser acessível para todos. Então, uma coisa que acontece é que eles utilizam espaços cênicos como a rua, um rio, uma casa, um espaço de um projeto, uma associação de moradores, uma feira. Então, temos esses espaços que não são tradicionais, não são espaços tradicionalmente utilizados no teatro. E temos os espaços de encenação tradicionais, que através da história, ao longo do tempo, eles foram se modificando. Originalmente, nós tínhamos o teatro de arena, que era aquele teatro grego, o anfiteatro, né? Que era circular ou semicircular, 3/4 de círculo, né? Em C. E aí tinha um espaço central abaixo, o público ficava acima e eles observavam, certo? Mas não era um espaço destinado exclusivamente para encenação. A partir do final do início para o meio da Idade Média, surge o teatro elisabetano, certo? A gente já tinha o teatro religioso, que era feito nas ruas, em carroças, carruagens, em palcos montados ou dentro da igreja. A partir desse momento que o teatro elisabetano surge, é o primeiro espaço cênico do mundo. Então, o que eles fazem? Eles criam um palco que é projetado para o centro, onde o público fica em torno desse palco, certo? Há um espaço para um grupo musical se apresentar, juntamente da peça de teatro. E esse espaço ele perdura por muito tempo, até que surge o teatro italiano, que é o mais utilizado até a atualidade. Por quê? Porque ele tem uma constituição mais reta, uma linha menor, permite que o público observe de uma determinada posição, né? Ele é inclinado também, ele tem as cadeiras, em geral, elas ficam dispostas numa decrescência. Então, quem está na frente consegue ver os atores mais próximos e de frente. Quem está mais atrás consegue ver mais do alto, para ter uma visão completa do espaço cênico, certo? E é mais utilizado na atualidade. Como falei em aula, algumas vezes, em alguns teatros mais antigos, eles têm esse modelo elisabetano por conta dos próprios estilos arquitetônicos que aconteceram ao longo do tempo, inclusive os estilos ecléticos, certo? E aí a gente fecha só trazendo mais algumas informações sobre essa questão dos elementos da encenação teatral. Primeira coisa, o teatro não se faz apenas da encenação, ele se faz de um conjunto, tá? Vamos sempre lembrar disso. Referências. Quando nós trazemos referências, nós trazemos as referências de encenação, as referências de técnicas, as referências da leitura de moda, da leitura de iluminação, da leitura de som. Então, nós precisamos das referências para construir os personagens, para construir a encenação teatral. Segunda coisa, cenografia. Ela não acontece sem que o elenco e a direção da peça percebam qual é a linha de interpretação. Então, o cenário ele sempre vai existir, mesmo que minimalista. Mesmo que seja um cenário onde só existe uma cadeira, mesmo que o teatro seja na rua, a gente tem sempre elementos de cena, certo? Um banco, uma caixa, um carrinho, qualquer coisa que seja utilizado como elemento de cena e que sirva de transição para que esses atores possam estar naquele local. Figurino. O figurino é uma das partes mais complexas. Por quê? Porque se o figurino não está adaptado à complexidade da atuação, ele atrapalha e não complementa, certo? Então, o figurino ele tem que ser pensado, todos esses elementos têm que ser pensados coletivamente. Mesmo que exista um profissional para cada coisa, eles precisam estar em comum acordo. Eles precisam conceber a coisa como um todo, certo? E aí entra numa outra coisa. O figurino, eles têm que casar com o período ou a situação ou a proposta da peça. Se eu tenho uma peça que se passa nos anos 40, eu preciso da fidelidade do figurino. Se eu tenho uma peça que se passa na era medieval, eu preciso de uma fidelidade do figurino. A não ser que essa não seja a proposta da peça. Então, eu preciso de referências para trazer isso para o palco. Iluminação. Ela é um dos pontos centrais, porque a iluminação, ela cria o ambiente propício para que algo aconteça. Quando eu digo que o teatro de rua não tem iluminação, ele não tem iluminação
é muito trabalhado. Ele é uma iluminação um pouco mais simples, mais técnica. Então, podem-se usar defletores, rebatedores, para melhorar a iluminação do espaço, utilizar a iluminação do local, estimular para que a iluminação do local seja refeita em propósito das apresentações teatrais, mas isso tudo dependendo de onde seja feita, de qual horário do dia, tudo isso, certo? E por último, a sonoplastia. Sonoplastia é importante porque ela não é só música, já deixei muito claro. Ela traz os elementos de som, aqueles elementos sonoros que estão presentes no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou gravando com o ventilador ligado. Então, esse sonzinho do ventilador, ele vai estar presente no meu áudio. Ao mesmo tempo, eu tenho sons externos. Um cachorro que late, um som de algo que cai. Então, esses sons externos, se isso daqui fosse uma interpretação, eles estariam presentes e dariam a dinâmica da peça de teatro, porque não é só o ator que faz. O ator é o elemento principal, mas não é só ele, existe um conjunto de elementos, certo? A gente fica por aqui, concluímos nossa revisão. Qualquer dúvida, procura teacher, certo? Tchauzinho, gente. Até a nossa avaliação. Não esqueçam de fazer a revisão da plataforma essa semana. Tá lá no cronograma, viu? Tchau, tchau.